Meu estimado irmão, você já refletiu sobre como era a existência humana antes do dilúvio? Esse assunto tem despertado grande curiosidade ao longo dos séculos. Relatos indicam que naquele tempo havia gigantes de tamanho impressionante, pessoas marcadas pela violência e pela corrupção. Também se afirma que os seres humanos viviam por centenas de anos, chegando a quase 900. Há ainda menções de que os casamentos ocorriam entre membros da própria família. Mas como isso tudo podia acontecer? Por que existiam gigantes? O que explicaria a longa vida das pessoas? Teriam a alimentação, o ambiente ou a condição física alguma influência nisso? E por qual motivo os casamentos aconteciam dentro do mesmo núcleo familiar? Amados irmãos e irmãs, essas são algumas das questões que buscaremos responder neste vídeo. Faremos uma jornada pelo mundo antediluviano, analisando aspectos que muitos costumam ignorar. Convido você a assistir até o fim, pois o que será apresentado talvez seja algo que você nunca ouviu antes. Antes de continuarmos, diga-nos, na sua opinião, por que existiram gigantes antes do dilúvio? Compartilhe seu ponto de vista, ele é muito importante para nós. Vamos dar início. Muitas pessoas têm levantado hipóteses sobre como era a vida entre a criação de Adão e Eva e o dilúvio nos dias de Noé. Por isso, alguns recorreram ao livro de Enoque como fonte de informação. Esse livro, por exemplo, afirma que os gigantes daquela época alcançavam entre 132 e 156 metros de altura. Mas até que ponto isso corresponde à realidade? Queridos irmãos e irmãs, é fundamental lembrar que o livro de Gênesis nos apresenta um relato fiel e confiável sobre a civilização antediluviana. Ao estudá-lo com atenção, conseguimos nos aproximar de uma compreensão mais precisa de como era o mundo antes do dilúvio. Comecemos recordando que nossos primeiros pais, Adão e Eva, viviam no Jardim do Éden quando foram criados. Muitos estudiosos acreditam que esse jardim se localizava na região da Mesopotâmia, área que hoje corresponde, em grande parte, ao território do Iraque. Essa conclusão se baseia na descrição bíblica dos rios mencionados em Gênesis 2, de 10, 14. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison e rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de excelente qualidade. Ali também há bidélio e pedra de ônix. O segundo rio chama-se Giom e circunda toda a terra de Cuxi. O terceiro é o Tigre, que corre a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Irmãos, 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, ainda existem atualmente e atravessam o Iraque. O Éden era um jardim plantado pelo próprio Deus, preparado para ser a habitação ideal de Adão e Eva. Foi, sem dúvida, o paraíso mais extraordinário que já existiu. Observemos o que diz Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar do solo toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores eram especiais, distintas de todas as outras. Embora hoje não possamos saber muitos detalhes sobre elas, pois já não estão acessíveis, sabemos que foram retiradas de cena. Além disso, o texto destaca que todas as árvores do jardim uniam beleza e utilidade, sendo agradáveis aos olhos e apropriadas para a alimentação. Eram árvores magníficas que embelezavam o jardim e sustentavam a vida. Mesmo após a queda do homem, ainda conseguimos perceber vestígios dessa beleza na criação. Embora o pecado tenha trazido maldição, espinhos e decadência, ainda existem lugares deslumbrantes, onde a vegetação exuberante se mistura com rios abundantes, cachoeiras e a livre circulação de animais e aves. Geralmente, são regiões pouco tocadas pela ação humana, muitas vezes guiada mais pela ganância do que pelo verdadeiro cuidado.
Tentemos imaginar então como deveria ser o Jardim do Éden em sua perfeição original. Além disso, Deus colocou Adão no jardim com a responsabilidade de cultivá-lo e protegê-lo. O trabalho, desde o princípio, fazia parte da vida humana e era algo bom, integrado à existência perfeita antes da queda. Devemos também lembrar das orientações dadas por Deus a Adão e Eva, registradas em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Amados irmãos e irmãs, aqui observamos que Deus lhes deu algo excepcional. Primeiro, ele lhes disse: Sejam fecundos e multipliquem-se e enchar. O próprio Deus introduziu o tema da sexualidade. É interessante notar que nossa geração pensa ter descoberto algo novo sobre o assunto, quando Deus já o havia estabelecido desde o princípio. Na realidade, Deus trouxe os seres humanos a este mundo por meio de 4 métodos. O primeiro, por meio da criação direta, Adão. A segunda, por criação indireta, Eva. A terceira, por nascimento virginal, Jesus Cristo. A quarta, por geração natural, o processo que conhecemos hoje. Infelizmente, a procriação natural foi reduzida a algo que nunca foi a intenção de Deus. Deus criou a humanidade para se reproduzir. Essa verdade gloriosa não deve ser vulgarizada ou obscena. No mandamento, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ordenou à humanidade que povoasse a terra através da reprodução. Portanto, não temos motivos para pensar que Adão e Eva não tiveram relações sexuais no Éden. Certamente eram capazes de se unir antes da queda, pois não há nada de impuro no sexo em si, mas apenas no seu mau uso. Alguns estudiosos acreditam que, em obediência ao mandamento divino, Adão e Eva podem ter tido filhos no Éden, visto que se estima que eles permaneceram lá por cerca de 500 anos e que Caim e Abel teriam sido os primeiros filhos nascidos após a queda. É um tema interessante e não é descabido considerá-lo. De qualquer forma, também é importante notar que Deus ordenou à humanidade que dominasse a terra. Isso constitui a base do conhecimento e da exploração científica. Lembremos, Provérbios, capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar um assunto, mas a glória dos reis é investigá-lo. Queridos irmãos e irmãs, Deus esconde diamantes nas profundezas da terra, colocando tesouros onde o homem precisa cavar para encontrá-los. O mesmo acontece com o conhecimento e o estudo da palavra. Deus quer que investiguemos, estudemos e descubramos. Embora, infelizmente, muitas descobertas humanas tenham sido mal utilizadas. Bombas nucleares e ferramentas capazes de destruir a humanidade. A ordem de exercer domínio faz parte do propósito de Deus. Adão não era meramente um jardineiro cortando grama. Ele foi criado para governar a terra. Acredito que Adão poderia controlar seu ambiente da mesma forma que controlamos o ar-condicionado em nossas casas. Ao considerar isso, é importante contrastar o que a Bíblia ensina com o que a ciência moderna propõe sobre a origem da humanidade. A visão predominante em muitos círculos científicos sustenta que o homem é produto de um longo processo evolutivo que gradualmente emergiu de formas de vida primitivas, passando por criaturas semelhantes a macacos, até se tornar o que conhecemos hoje como Homo sapiens. De acordo com essa visão, o ser humano é simplesmente o resultado mais avançado de um processo natural, guiado por mutações, seleção genética e adaptação ao ambiente. No entanto, o relato bíblico apresenta um quadro completamente diferente. Adão não surgiu gradualmente de criaturas inferiores, mas foi formado por Deus a partir do pó da terra e recebeu diretamente o sopro da vida do Criador.
Desde o primeiro instante de sua existência, Adão não era um ser primitivo em processo de desenvolvimento, mas um homem plenamente formado, dotado de uma mente brilhante, um corpo perfeito e uma comunhão espiritual direta com Deus. E essa diferença é crucial. Enquanto a ciência descreve o homem primitivo como um ser limitado e rústico, mau no processo de adquirir consciência, linguagem e capacidade de dominação, a Bíblia nos mostra Adão como um ser excepcional, criado com capacidades que superam até mesmo as que possuímos hoje. Adão tinha uma inteligência não afetada pela queda, uma memória perfeita, percepção sensorial superior, criado com capacidades que superam até mesmo as que possuímos hoje. Adão tinha uma inteligência não afetada pela queda, uma memória perfeita, percepção sensorial superior, uma força física sem precedentes e um conhecimento intuitivo do ambiente que nenhum ser humano moderno, por mais preparado que esteja, consegue igualar. Imagine isto, caro ouvinte. Adão observando cada criatura com absoluta clareza mental, compreendendo sua natureza. Gênesis capítulo 2, versículo 20, diz que Adão deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Ele compreendeu sua função e propósito simplesmente observando-a. E lhe atribuiu um nome adequado com uma precisão que revela uma mente extraordinária. Mas ao pecar, perdeu o domínio que Deus lhe havia concedido. Agora, outro detalhe que devemos considerar é o alimento que Deus criou para o homem. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então Deus disse: Vejam, eu lhes dei todas as plantas que produzem sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para alimento. A partir dessa afirmação, alguns estudiosos deduzem que inicialmente o homem era vegetariano e não consumia carne até depois do dilúvio. Não podemos afirmar com certeza, mas a passagem deixa claro que plantas com sementes e árvores frutíferas foram dadas como alimento. Em última análise, tudo o que Deus criou é bom. No entanto, hoje em dia, muitos médicos proíbem o consumo de alimentos naturais e, em vez disso, promovem o consumo de alimentos processados que fazem mal às pessoas. Deus deu os frutos para comermos, mas o homem criou os doces, que causam doenças como diabetes, outras que trazem sofrimento. Isso deveria nos fazer refletir, já que frequentemente se menciona que os homens antes do dilúvio viviam muito mais tempo, e tendemos a ignorar o fato de que sua dieta era profundamente natural, incomparável à de hoje. Também foi comprovado que muitas plantas criadas por Deus possuem propriedades capazes de curar doenças, enquanto muitos comprimidos modernos apenas anestesiam a dor sem resolver a causa. Amados irmãos e irmãs, peço desculpas por insistir neste ponto, mas esses detalhes nos ajudam a compreender como era a vida de nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Tudo era perfeito ali. Não havia sofrimento, doença, cansaço ou qualquer uma das limitações que enfrentamos hoje. E essa perfeição também se refletia em toda a criação. Por exemplo, os animais eram dóceis. Animais que hoje conhecemos como carnívoros, leões, tigres, ursos, entre outros, se alimentavam de grama. O livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25, ao falar sobre o reino milenar de Jesus, oferece-nos pistas sobre como os animais viviam no Jardim do Éden. Observemos o que diz o relato bíblico. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será o alimento da serpente. Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Imaginem esta cena, irmãos. Um leão comendo grama e possivelmente Adão e Eva brincando com ela da mesma forma que brincamos com nossos animais de estimação hoje em dia, como gatos. Que maravilha deve ter sido viver num mundo tão perfeito.
No entanto, todo o mal surgiu após a queda, quando o homem comeu o fruto proibido. E como resultado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. E Deus colocou querubins no lado oriental do jardim do Éden, conforme mencionado em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Essa passagem é a última menção histórica do Éden na Bíblia. Podemos supor que Deus não o destruiu. Em vez disso, permitiu que os efeitos da maldição a deteriorassem gradualmente, integrando-a assim à geografia circundante até desaparecer da vista humana. Agora, com Adão e Eva fora do Éden, podemos imaginar o quão difícil foi para eles enfrentarem aquele novo mundo, por assim dizer. Talvez eles sentissem que, ao saírem do jardim, nunca mais seriam capazes de ver Deus como antes, porque aquele era o único lugar onde haviam experimentado plenamente a sua presença. Imaginem isto, meus queridos irmãos e irmãs, viver num lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem cansaço e perder tudo por causa de uma decisão errada. Creio que o remorso deve tê-los atormentado todos os dias. Podemos imaginar Adão e Eva enfrentando essa nova realidade, sentindo-se cansados do trabalho, enfrentando doenças que afetavam seus corpos pela primeira vez, como uma simples dor de estômago ou uma dor de dente. Enfrentar isso deve ter sido muito triste para eles. E embora a Bíblia não descreva cada experiência em detalhes, é razoável pensar que, ao verem sua triste condição, Adão e Eva possam ter se questionado em meio a lágrimas. Por que comemos o fruto? Adão pode ter dito: Eva, você me deu, enquanto Eva carregava o peso de sua própria culpa. Lembremos que quando Deus os confrontou, depois de terem comido o fruto, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. É provável que essa atitude tenha persistido por algum tempo depois de terem sido expulsos do Éden. Pode-se até questionar se o pecado é realmente algo tão grave. Afinal, os seres humanos não estavam apenas sofrendo algum tipo de envenenamento físico por terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema foi muito mais profundo. Por causa da incredulidade e da desobediência, o ser humano rompeu sua comunhão com Deus e caiu em um estado de pecado que trouxe sobre si, e sobre toda a sua descendência, o justo juízo divino. Pois você e eu, caro ouvinte, herdamos a mesma natureza transmitida por Adão a seus filhos, uma natureza corrompida, inclinada ao mal. Essa realidade se manifesta claramente na história dos dois primeiros filhos de Adão e Eva. Quando Caim nasceu, Eva experimentou em seu próprio corpo, pela primeira vez na história da humanidade, aquilo que Deus havia declarado como consequência direta da desobediência. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. Essa palavra tornou-se uma experiência física concreta. A mulher que até então vivera em um corpo perfeito, livre de dor, desgaste e sofrimento, passou a sentir as intensas contrações de um organismo agora sujeito à deterioração. Seus músculos se contraíam com esforço, os tecidos precisavam se expandir, e o sistema nervoso transmitia sensações de dor nunca antes sentidas. Hoje, a ciência nos ajuda a compreender melhor o que Eva vivenciou. O parto humano é considerado um dos processos biológicos mais dolorosos, em grande parte devido ao bipedalismo e à estrutura da pelve feminina, que precisa permitir a passagem de um crânio relativamente grande. No caso de Eva, porém, essa dor teve um significado ainda mais profundo, pois se tratava do primeiro parto da história, sem precedentes, sem experiências anteriores, sem auxílio médico, sem qualquer conhecimento aprendido. Era um processo totalmente novo, cru e natural. Cada contração servia como um lembrete de que o pecado havia produzido consequências reais para o corpo e para a vida. Ainda assim, em meio à dor, quando Eva finalmente segurou Caim em seus braços, seu coração se encheu de esperança.
Ela acreditou que o Senhor lhe havia concedido o filho prometido, pois Deus havia anunciado que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Talvez tenha pensado que estava acolhendo o Messias. No entanto, o filho que ela embalava se tornaria mais tarde o primeiro homicida da história humana. Depois disso, Eva deu à luz Abel e novamente enfrentou a dor do julgamento, mas também renovou sua esperança, pois Deus ainda lhes permitia crescer, multiplicar-se e seguir adiante fora do Éden. Assim, a primeira família humana começou sua história longe do jardim que havia sido perdido, como terá sido a infância de Caim e Abel. Certamente, como toda criança, brincavam, corriam, exploravam o mundo ao redor, ao mesmo tempo em que recebiam instruções de seus pais, que os ensinavam a honrar e servir a Deus. Contudo, tudo indica que Caim não guardou em seu coração os ensinamentos recebidos desde cedo. Quando adultos, ambos passaram a exercer atividades para seu sustento. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim se dedicou ao cultivo da terra. Isso demonstra que desde o início da humanidade, tanto a agricultura quanto a criação de animais já eram praticadas. Essa descrição bíblica contrasta fortemente com a visão defendida pela teoria científica convencional, que apresenta os primeiros humanos como caçadores-coletores nômades, vivendo em cavernas, sem agricultura, sem domesticação de animais, sem ferramentas avançadas e sem uma estrutura familiar organizada. A Bíblia, porém, apresenta um cenário muito diferente. Caim não era um coletor errante, mas um agricultor que semeava, colhia e administrava a produção de alimentos. Isso exige conhecimento do solo, das estações, do clima e dos ciclos naturais das plantas. Abel, por sua vez, não era um caçador primitivo, mas um pastor que cuidava de rebanhos, compreendia o comportamento dos animais, sabia protegê-los e selecionar os melhores para oferecer a Deus. Essas atividades exigem disciplina, habilidade e alto nível de inteligência. Isso revela que os primeiros seres humanos não viviam em um estado rudimentar ou desorganizado. Eles possuíam trabalho, planejamento, responsabilidades e uma estrutura familiar bem definida. Não vagavam sem rumo pela terra, pois desde o princípio sabiam cultivar, criar animais, construir e subsistir por meio de atividades organizadas e não apenas por instinto de sobrevivência. Em outras palavras, Caim e Abel não se encaixam na imagem popular do homem das cavernas. Eram homens com vocação, propósito e tarefas específicas, diretamente ligadas ao mandato divino dado a Adão, lavrar a terra e exercer domínio sobre ela. Além disso, Caim e Abel não foram os únicos filhos de Adão e Eva. Em Gênesis 5:4, lemos que, após o nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Isso indica que o primeiro casal humano teve muitos descendentes, que se casaram entre si para povoar a terra, cumprindo o mandamento divino de serem fecundos e se multiplicarem. É fundamental compreender que, naquele contexto inicial, o casamento entre irmãos não era pecado, nem trazia prejuízos físicos ou morais. Há razões bíblicas e lógicas para isso. Primeiro, Adão e Eva foram criados com uma genética perfeita. Seus filhos nasceram sem as mutações e deteriorações genéticas que se acumulam ao longo das gerações. Portanto, essas uniões não ofereciam riscos à saúde da descendência, pois a humanidade estava em seu estado mais puro e forte. Contudo, assim como um rio se torna mais poluído à medida que se afasta de sua nascente, chegou o momento em que Deus estabeleceu limites, proibindo casamentos entre parentes próximos, devido aos riscos da consanguinidade. Em segundo lugar, não havia naquele tempo nenhuma proibição divina contra essas uniões. Elas não eram consideradas pecado porque a humanidade estava apenas começando e precisava se multiplicar. A lei que proíbe tais relações só foi dada muitos séculos depois,
nos dias de Moisés, conforme registrado em Levítico, quando a genética humana já havia se enfraquecido significativamente. Então, Deus estabeleceu regras claras para proteger seu povo. Além disso, o fato de Adão ter vivido mais de 900 anos significa que ele teve centenas de descendentes. A longevidade extraordinária daqueles primeiros tempos permitiu um crescimento populacional muito rápido, algo difícil de imaginar hoje. Eva, por sua vez, possuía uma fertilidade plenamente preservada, sem os efeitos acumulados da queda, e foi dotada por Deus com a capacidade de gerar muitos filhos ao longo de séculos, para que a terra fosse povoada conforme o plano divino. Para ilustrar isso, podemos lembrar de um caso documentado na história recente. Valentina Vassilieva, uma camponesa russa do século XVIII, que deu à luz 69 filhos, o maior número já registrado. Se uma mulher de nossa era, vivendo em um mundo marcado pela queda, conseguiu algo assim, quanto mais Eva, cujo corpo estava muito mais próximo da perfeição original e que viveu por centenas de anos ao lado de seu marido. Desse ponto de vista, não é exagero afirmar que o primeiro casal humano provavelmente teve não apenas dezenas, mas centenas de filhos. Desses descendentes surgiram as primeiras famílias extensas, os primeiros clãs e comunidades humanas. Cada filho crescia e se casava com uma irmã ou sobrinha, a única possibilidade existente naquele período. Assim, as gerações começaram a se multiplicar rapidamente. Isso fica evidente quando, após matar Abel, Caim expressa seu medo dizendo: "Quem me encontrar me matará", o que indica claramente a existência de outras pessoas vivendo na região. Da mesma forma, devemos entender que Caim tomou uma de suas irmãs ou sobrinhas como esposa, algo normal e necessário naquele contexto inicial. Em Gênesis 4:16, lemos: "Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade o nome de seu filho, Enoque." Essa breve passagem gerou muitas perguntas ao longo da história, especialmente em torno de duas questões: a identidade da esposa de Caim e o significado exato da expressão conhecer. Em hebraico, a palavra usada para saber é yada, um verbo que pode significar várias coisas dependendo do contexto. Saber intelectualmente, reconhecer, identificar ou, como ocorre frequentemente no Antigo Testamento, ter relações sexuais. Em relatos genealógicos, iad é a expressão usual para descrever a união íntima entre um homem e uma mulher. Portanto, muitos estudiosos afirmam que essa passagem não significa que Caim conheceu sua esposa pela primeira vez em Nod, mas sim que ele teve relações sexuais com ela lá, o que levou ao nascimento de Enoque. De acordo com essa interpretação, Caim já era casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas antes de ir para Nod. O texto simplesmente indica o local onde o casal concebeu seu primeiro filho registrado. Com relação à terra de Nod, as escrituras mencionam apenas seu nome e sua localização geográfica, a leste do Éden. A palavra hebraica Nod significa errante, exilado ou fugitivo. Isso corresponde à palavra de Deus a Caim: "Você será um andarilho inquieto pela terra." Alguns estudiosos bíblicos sugeriram que Nod. Em vez disso, a Bíblia simplesmente quer dizer que onde quer que Caim fosse, poderia ser chamado de terra do andarilho. Embora Deus tivesse expulsado Caim de sua casa, foi decisão de Caim viver fora da presença de Deus. Essencialmente, o castigo de Caim por se tornar um andarilho e um fugitivo foi perder todo o senso de pertencimento e identificação com uma comunidade. Vivendo na terra de Nod, Caim vivia sem raízes e isolado. Por causa de seu pecado, Caim tornou-se um fugitivo e mais tarde uma pessoa ímpia e vazia na terra de Nod.
Ao se separar de Deus, Caim construiu uma sociedade completamente separada de Deus. Isso é comprovado pelo nascimento de seu filho Enoque. As Escrituras indicam que Caim fundou sua cidade após o nascimento de seu filho. Em contraste, quando Sete teve um filho, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso mostra que enquanto os ímpios estavam ocupados construindo a cidade terrena, os justos buscavam pela fé herdar a cidade de Deus. É interessante notar também que Caim, em homenagem ao seu filho, deu à cidade o nome de Enoque. Aqui vemos os primórdios da indústria e da urbanização. Desde sua concepção, centradas no homem, a cidade recebeu o nome de seu filho e não em Deus. A queda da humanidade continuou e até se intensificou. Sócrates afirmou que a cidade é a alma do homem em sua mais alta expressão. Essa imagem nos permite enxergar com mais clareza as distinções, de outra forma, invisíveis entre a cidade do homem e a cidade de Deus. As duas cidades diferem, seus amores e seus destinos. Consideremos que a fundação de uma cidade expressa a comunidade e a fraternidade da humanidade. Que ironia, então, que a primeira cidade tenha sido fundada por um homem que assassinou o próprio irmão. Plutarco narra a lenda de Rômulo, fundador de Roma, que assim como Caim, foi um fratricida. Teseu, fundador mítico de Atenas, foi um parricida. Licurgo, fundador tradicional de Esparta, é considerado um regicida. Quão diferente é a origem da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, fundada por aquele que deu a vida por seus amigos, nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia estaremos com ele naquela cidade perfeita. Agora, voltando à cidade que Caim construiu, vale lembrar que construir uma cidade leva tempo, e Caim teve uma expectativa de vida muito maior do que a dos humanos modernos. Naqueles tempos, as pessoas viviam mais de 900 anos. Nesse sentido, podemos imaginar, à luz do texto bíblico e do nosso conhecimento dos primeiros assentamentos no Antigo Oriente Próximo, como teria sido o processo de construção daquela cidade primitiva. Não estamos falando de uma metrópole com muralhas imponentes e palácios de pedra, mas sim um centro urbano inicial, organizado e estável, muito diferente de uma simples aldeia nômade, embora ainda longe das cidades complexas que surgiriam séculos mais tarde. Naquela época, antes do surgimento de Tubal-Caim, como forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro, as ferramentas disponíveis para Caim deviam ser rudimentares, mas funcionais. Machados e facas de pedra esculpida, ferramentas de osso, madeira endurecida pelo fogo, martelos e maços de pedra, cordas e alavancas de tronco. Com essas ferramentas era possível cortar árvores, preparar postes, cavar trincheiras e construir estruturas simples, porém resistentes. Não se tratava de uma tecnologia improvisada, mas sim do início da engenharia básica, que, combinada com a inteligência herdada de Adão, possibilitou a organização do espaço e a construção de estruturas permanentes. Quanto aos materiais, é muito provável que a cidade de Caim fosse composta principalmente de adobe e madeira, talvez com alguma pedra, se o ambiente o permitisse. O adobe, uma mistura de lama, água e palha, tem sido um dos materiais de construção mais utilizados em regiões quentes e secas há milênios, devido à sua fácil preparação, baixo custo e excelente capacidade de isolamento. Após endurecer ao sol, podemos imaginar Caim moldando tijolos brutos, secando-os ao sol e empilhando-os para construir casas retangulares com 1 ou 2 cômodos, com telhados planos feitos de troncos e galhos cobertos com lama compactada. A madeira das árvores próximas servia como vigas, postes, batentes de portas e reforços estruturais. A cidade de Caim, embora pequena, representou uma profunda mudança na mentalidade humana. É importante notar que, embora a metalurgia avançada apareça mais tarde na linhagem de Caim, com Tubal-Caim, chamado de artesão de todas as obras de bronze e ferro,
isso não significa que uma cidade não pudesse ter existido antes. A cidade de Caim foi construída em um estágio anterior, utilizando o que hoje chamaríamos de tecnologias pré-metálicas. A fundação urbana precedeu a sofisticação técnica. Primeiro veio o desejo de se estabelecer e organizar a vida em torno de um centro fixo. E então, com o passar das gerações, surgiram avanços como a forja de metais, que tornariam as ferramentas mais eficientes e as construções mais complexas. Assim, a cidade de Caim era uma combinação de simplicidade material e profundidade simbólica. Casas de barro e madeira, ruas de terra, currais e campos ao redor. Mas também a primeira experiência de vida urbana, construída por um homem separado de Deus, que ainda conservava a capacidade criativa recebida do Criador. Era uma cidade nascente, construída sem ferro nem bronze, mas repleta de significado espiritual. O início de uma civilização que, em vez de se orientar para Deus, começou a se organizar em torno do homem, de seu nome e de sua própria glória. Em pouco tempo, a população desta cidade começou a crescer, e com esse crescimento surgiram também os primeiros avanços culturais, juntamente com uma crescente corrupção moral. Isso fica evidente em Lameque, um descendente de Caim, que se tornou o primeiro polígamo da história ao ter 2 esposas. Desse casamento nasceram filhos que marcaram um ponto de virada no desenvolvimento da civilização humana. Observemos o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículos 19 a 22. E lamecou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Eda deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. E o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, o artesão de todo tipo de trabalho em bronze e ferro. E a irmã de Tubalim era Naamá. Amados irmãos, ao analisarmos esta passagem, notamos que o primeiro filho de Lameque foi Jabal, descrito como pai daqueles que habitam em tendas e criam gado. Amados irmãos, ao analisarmos esta passagem, notamos que o primeiro filho de Lameque era Jabal, descrito como pai daqueles que habitam em tendas e criando gado. Ele também aperfeiçoou a pecuária, estabelecendo técnicas para a criação de rebanhos de cabras, ovelhas e outros animais domésticos, o que proporcionou estabilidade alimentar e novos recursos, como leite, lã e couro. Jabal representa o avanço na mobilidade humana, na domesticação de animais e no desenvolvimento da economia pastoril. Seu irmão Jubal era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Com ele, a música instrumental surge pela primeira vez. A harpa primitiva pode ter consistido em uma estrutura de madeira, com cordas feitas de tripa animal esticadas sobre um corpo ressonante. A flauta possivelmente era feita de canas ocas, ossos de pássaros ou madeira perfurada. Esse desenvolvimento não apenas embelezou a vida humana, mas também marcou o início da arte, da expressão emocional e da cultura musical. Jubal introduziu o conceito de beleza, ritmo e criatividade sonora, elementos que influenciariam a humanidade para sempre. Por fim, temos Tubal-Caim, o artesão de todas as obras de bronze e ferro. Embora a cidade de Caim tivesse sido construída sem metalurgia, com Tubal-Caim, a tecnologia humana deu um salto gigantesco. Isso envolve a descoberta da fundição de metais, o controle do fogo em altas temperaturas, o desenvolvimento de fornos rudimentares para fundir minério e a produção de ferramentas como facas, pontas de lança, cinzéis, martelos e armas mais duráveis. Sua contribuição abriu caminho para uma revolução tecnológica, melhores ferramentas agrícolas, implementos de trabalho mais resistentes, armas mais letais e ornamentos de metal mais refinados. Tubal-Caim representa o início da metalurgia primitiva, uma habilidade que transformaria profundamente a vida humana.
Era uma civilização ativa, criativa e inventiva, mas também repleta de violência, o que se reflete nas palavras de Lameque. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, escutem com atenção, esposas de Lameque. Escutem as minhas palavras. Matei um homem por me agredir e um menino por me bater. Se Caim for vingado 7 vezes, Elimeque 77 vezes. Aqui, Lameque comparou-se a Caim para justificar o assassinato, alegando legítima defesa. Maneira como ele se vangloriou de ter assassinado outra pessoa e como procurou garantir para si uma retribuição maior do que a estabelecida por Deus, revela uma clara degeneração moral na humanidade. A situação estava se deteriorando rapidamente, uma verdadeira regressão espiritual e ética. A essa altura, a terra já estava repleta de maldade. A vida de outrem havia perdido o seu valor. O que começara com um único assassinato transformara-se agora em orgulho assassino. E, de certa forma, os avanços dessa civilização, música, metalurgia e organização pastoril, também contribuíram para a decadência moral. Instrumentos que poderiam ter sido usados para adorar a Deus acabaram acompanhando celebrações corruptas. Ferramentas destinadas ao trabalho da terra foram transformadas em armas. Neste ponto, não sabemos se guerras formais já haviam ocorrido, mas a inclinação para o conflito e a violência estava crescendo. E as Escrituras revelam que a humanidade caminhava para um futuro cada vez mais sombrio, onde Deus já havia sido deixado de lado. Tanto é assim que Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, introduz um contraste decisivo. Com o nascimento de Sete e posteriormente de seu filho Enos, ocorreu uma mudança espiritual significativa. Vamos ler o relato bíblico. E Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete. E a Sete nasceu um filho, a quem chamaram Enos. E começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Isso nos mostra que mesmo em tempos tão perversos, a adoração a Deus não desapareceu. Alguns estudiosos chamam Gênesis capítulo 4, versículo 26, de o primeiro reavivamento, porque representa o primeiro ressurgimento espiritual, após um claro declínio moral. Enquanto a linhagem de Caim afundava na violência e na autossuficiência, a linhagem de Sete começou a voltar seus corações para o verdadeiro Deus. Mas com o passar do tempo, as duas linhagens que haviam permanecido separadas começaram a se misturar. E é isso que Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 descreve. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres, escolhendo todas as que lhes agradaram. A questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens é um assunto que tem gerado debates intermináveis. Alguns sustentam que os filhos de Deus eram anjos, mas eu discordo completamente dessa posição. Se fossem anjos bons, não teriam cometido tal pecado, visto que a única rebelião angelical registrada ocorreu quando Lúcifer caiu junto com seus aliados, e isso foi antes da existência da humanidade. Além disso, anjos maus jamais poderiam ser considerados filhos de Deus. Foi composta em várias etapas, com sessões que remontam aproximadamente ao século T antes de Cristo, e sua compilação final foi estabelecida entre o século antes de Cristo e o século I após Cristo. Além disso, não foi escrito por Enoque. Seu nome é usado de forma semi-epigráfica para conferir-lhe a autoridade. Queridos irmãos e irmãs, a mitologia está repleta de histórias sobre deuses que coexistem com os seres humanos. E em uma sociedade tão fascinada pelo sobrenatural como a nossa, não deveria nos surpreender que existam livros, existem filmes e teorias baseados nessa ideia. Mas atenção,
A verdade não se encontra em nenhuma dessas fontes. Podemos afirmar com segurança que todas estão erradas. O único livro que pode nos mostrar a verdade sobre o mundo espiritual é a Bíblia. O próprio Jesus Cristo esclareceu se os seres espirituais podem casar. E a resposta é não. Um grupo de saduceus tentou ridicularizá-lo, contando a história de uma mulher que, seguindo a lei do levirato, acabou casada com 7 irmãos. A pergunta deles sobre de quem ela seria esposa na ressurreição tinha o objetivo de desacreditar Jesus. Mas Cristo respondeu: vocês não estão enganados por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Com isso, Jesus deixou claro que os anjos não se casam, nem podem procriar. Deus os criou diretamente. Eles não se multiplicam. Além disso, o contexto do capítulo 6 de Gênesis confirma que os filhos de Deus não eram seres espirituais, pois a passagem fala claramente de seres de carne. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Portanto, amados irmãos, a conclusão é clara. Como temos considerado, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Então, como essa união aconteceu? As Escrituras dizem que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Essa frase oferece um vislumbre do mundo antes do dilúvio. A linhagem de Caim, caracterizada por seu desenvolvimento cultural, sua música, sua metalurgia, sua vida urbana e seu estilo sofisticado, sem dúvida, incluía mulheres de grande beleza exterior. Como temos considerado, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Então, como essa união aconteceu? As Escrituras dizem que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Essa frase oferece um vislumbre do mundo antes do dilúvio. A linhagem de Caim, caracterizada por seu desenvolvimento cultural, sua música, sua metalurgia, sua vida urbana e seu estilo sofisticado, sem dúvida, incluía mulheres de grande beleza exterior. Eram mulheres atraentes, adornadas e criadas num ambiente onde prevaleciam a autossuficiência e a sensualidade. Os descendentes de Sete, por sua vez, invocaram o nome do Senhor por gerações, mas com o tempo começaram a ser cativados pela beleza exterior. Uma história que se repetiria mais tarde. Isso aconteceu com Sansão, seduzido por mulheres filisteias que não compartilhavam de sua fé, e também com Salomão, cuja sabedoria não o salvou de ser desviado por belas mulheres estrangeiras. Esses exemplos ilustram um padrão que já era evidente nos tempos antigos. Quando a visão governa o coração, a ruína espiritual torna-se inevitável. O mesmo aconteceu antes do dilúvio. Não se tratava de um único casamento, mas de um processo de assimilação cultural. A frase "eles escolheram esposas dentre todas as que quiseram" indica que a escolha foi feita por desejo e não por fé. A união misturou não apenas sangue, mas também valores, prioridades e estilos de vida. A linhagem de Sete deixou de distinguir entre o sagrado e o profano. A beleza daquelas mulheres servia de véu, ocultando uma profunda decadência moral. Quando a linha leal se uniu à linha rebelde, o resultado foi uma geração completamente corrompida, um mundo dominado pela violência, imoralidade e autossuficiência. No entanto, muitos, em seu afã de encontrar um significado mítico ou sensacionalista nas Escrituras, eles usam a palavra gigantes de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, como suposto apoio para afirmar que a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens produziu uma raça de seres sobrenaturais ou super-humanos. Vejamos o que o relato bíblico realmente diz. Havia gigantes na terra naqueles dias.
E também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. O texto afirma que já existiam gigantes na terra antes dessa união, e que eles continuaram a existir depois. Isso significa claramente que os gigantes não foram um produto dessa união. As Escrituras nunca dizem que os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens eram monstros ou seres híbridos. O que isso significa é que esses descendentes eram homens valentes, que desde os tempos antigos eram homens de renome, ou seja, homens proeminentes, conhecidos e notáveis, mas homens não criaturas mitológicas. A palavra gigantes vem do hebraico nefilim, e esse termo, longe de se referir exclusivamente ao tamanho físico, possui um campo semântico muito mais amplo. Pode significar não apenas um homem de grande estatura, mas também, como aponta a concordância de Strong, um agressor, tirano ou caído, ou seja, alguém de caráter violento, dominante ou moralmente corrupto. O comentário crítico e explicativo de Jameson, Fawcett e Brown sobre toda a Bíblia acrescenta que, em hebraico, o conceito não evoca necessariamente uma importância enorme, mas sim uma brutalidade imprudente. Homens ímpios, ousados e destrutivos que semeavam violência por onde passavam. Isso significa que em Gênesis capítulo 6, a palavra nefilim pode abranger tanto pessoas fisicamente grandes quanto pessoas de caráter opressor. Eles eram gigantes, sim, mas não necessariamente em estatura, e sim em violência, orgulho e maldade. O que se encaixa perfeitamente no contexto do capítulo, onde Deus descreve um mundo transbordando de corrupção. Além disso, a raiz etimológica napal, da qual deriva nefilim, pode significar caído, desorientado ou fugitivo, implicando homens separados de Deus, equivocados, rebeldes e de conduta corrupta. Mas para entendermos melhor o que eram os gigantes na Bíblia, precisamos recorrer a outras passagens onde gigantes de estatura real são descritos. Primeiro, os gigantes que os espiões viram em Canaã. Quando os espiões exploraram a terra prometida, ficaram impressionados com a altura de certos povos. Números, capítulo 13, versículo 33 diz: Vimos ali também gigantes, filhos de Anak, uma raça de gigantes, e parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. E assim também parecíamos a eles. Aqui são mencionados os Anaquitas, um grupo étnico conhecido por sua estatura acima da média. Eles não eram seres mitológicos, mas sim um povo robusto e alto que habitava a região. Em segundo lugar, Golias, o gigante filisteu. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90. Um homem imponente, sim, mas completamente humano. Terceiro, Og, rei de Bazã. Sua cama tinha mais de 4 metros de comprimento. Mais uma vez, um homem excepcionalmente alto, mas humano. Esses exemplos mostram que a Bíblia apresenta os gigantes como seres humanos de grande porte e não como híbridos entre humanos e seres espirituais. E para aqueles que pensam que tal altura é impossível em seres humanos normais, basta olhar para a história moderna. Robert Vlow atingiu uma altura de 2,72 metros. John Rogan atingiu uma altura de 2,67 e Sultan Ken mede atualmente 2,51. Todos eles viveram ou vivem sem qualquer origem sobrenatural. Isso reforça a ideia de que os gigantes bíblicos eram seres humanos reais, não criaturas mitológicas. E quanto ao livro de Enoque, as mentiras, os exageros e os mitos, é aqui que começam muitos mal-entendidos modernos. O livro de Enoque, que não faz parte do cânone bíblico e não foi aceito pelo judaísmo ou pela igreja primitiva, contém uma série de exageros e mitologias que nunca aparecem na Bíblia. Por exemplo,
Este livro afirma que os gigantes, supostamente descendentes de anjos caídos, mediam 300 côvados, o que equivale a mais de 130 metros de altura. Isso não é apenas biologicamente impossível, mas completamente absurdo. Mas o livro de Enoque não exagera apenas a altura deles, também exagera sua conduta e comportamento. De acordo com este livro, os gigantes consumiam grandes quantidades de comida. Eles consumiram muito mais do que a terra podia fornecer, exaurindo os recursos humanos até que as pessoas não conseguissem mais se alimentar. E, finalmente, quando tudo mais acabou, começaram a devorar homens e beber sangue. Essas afirmações são inteiramente mitológicas, incompatíveis com o desígnio humano, contradizem a revelação bíblica e refletem o tipo de literatura mitológica que se difundiu séculos depois de Moisés. Amados irmãos, nada disso consta em Gênesis, nem no Pentateuco, nem nos profetas, nem nos escritos, nem no Novo Testamento. O livro de Enoque contém elementos literários interessantes, mas não é a escritura inspirada. Judas cita uma frase histórica, não o conteúdo doutrinário do livro. A igreja primitiva o rejeitou precisamente por causa de seus erros teológicos, cosmológicos e biológicos. É por isso que é perigoso construir doutrinas sobre o livro de Enoque. A Bíblia é clara. Gigantes existiram sim, mas não eram tão altos quanto afirma o livro de Enoque. Eram seres humanos. Nunca foram produto de uniões entre seres espirituais e mulheres. E quando Deus quis mostrar gigantes reais, Golias, ogos anaquitas, ele o fez sem mistério, sem exagero e sem mitologia. Portanto, amados irmãos e irmãs, os gigantes da Bíblia eram seres humanos apenas mais altos que os outros homens. É importante notar que o relato bíblico não enfatiza os próprios gigantes, mas na condição moral de toda a humanidade. É por isso que Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: "E viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra, e que toda a inclinação dos desígnios dos seus corações era continuamente má." Isso diz muito. Significa que não há nenhum aspecto da natureza humana que não tenha sido corrompido pelo pecado. Jesus disse: "Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Em outras palavras, as condições do mundo antes do retorno de Jesus serão semelhantes às condições do mundo antes do dilúvio. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. "Pois embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, segundo os desejos dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e adorando as coisas criadas em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até mesmo as suas mulheres trocaram as relações naturais por relações não naturais. E da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres. Eles se inflamaram de desejo uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo em si mesmos a devida punição pelo seu erro. Amados irmãos, o que esta passagem descreve é precisamente o tipo de mal que dominava a humanidade antes do dilúvio. Os homens rejeitaram deliberadamente a Deus, mesmo conhecendo-o. Trocaram a verdade pela mentira, deixaram de honrar o Criador e começaram a adorar a criatura. Esse abandono de Deus não se restringiu ao plano espiritual, mas produziu uma degradação visível no comportamento humano. O texto diz que Deus os entregou à impureza e aos desejos de seus corações,
o que significa que foram deixados à própria sorte, seguindo o caminho que escolheram. Como consequência, os corpos começaram a ser desonrados. As paixões tornaram-se desenfreadas. A ordem natural estabelecida por Deus desde a criação foi quebrada. O apóstolo Paulo descreve claramente como homens e mulheres abandonaram o comportamento natural e praticaram uma conduta antinatural, ardendo em desejos desordenados uns pelos outros. A homossexualidade não aparece aqui como um simples comportamento isolado, mas como resultado de uma rejeição prévia de Deus e de sua verdade. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição que Gênesis faz dos dias que antecederam o dilúvio. Não se tratava apenas de violência, mas de uma profunda corrupção do coração, da mente, da consciência e do corpo humanos. Por isso, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor disse: Exterminarei da face da terra a raça humana que criei, e com ela os animais, as aves e os répteis que rastejam sobre a terra, porque me arrependo de os ter criado. Essa foi uma forma de expressar o profundo desagrado de Deus com a maldade da humanidade. Não foi um desabafo momentâneo, nem uma reação impulsiva, mas da verdadeira dor de um Criador que viu a humanidade formada para refletir a sua imagem, render-se completamente à corrupção. Contudo, mesmo em meio a essa dor, Deus não destruiu o homem imediatamente. Antes de executar o julgamento, ele concedeu uma última chance. Em meio a uma geração perversa, violenta e impenitente, as Escrituras declaram que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, Noé foi um homem justo em uma época em que a justiça havia desaparecido e Deus escolheu revelar a Noé o que estava por vir. Ele anunciou que traria um julgamento final sobre a terra por meio de um dilúvio, porque toda a humanidade havia corrompido seus caminhos e a terra estava cheia de violência. Ao mesmo tempo, deu-lhe uma instrução precisa. Deveria construir uma arca para preservar a vida. Essa ordem não era nem simples nem rápida. Deus deu a Noé instruções claras sobre como ele deveria construí-la, com que materiais, com que projeto e com que dimensões. A arca não era uma embarcação pequena ou improvisada. Tinha aproximadamente 170 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Era uma estrutura colossal para a época, mais parecida com um enorme armazém flutuante do que com um navio tradicional. Foi projetada com inteligência, estabilidade e funcionalidade em mente. Possuía compartimentos, níveis e uma planta projetada para abrigar animais, suprimentos e pessoas por um longo período. Tudo isso demonstra que Noé não era apenas obediente, mas também capaz, disciplinado e perseverante. Noé não construiu a arca sozinho. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, estiveram ao seu lado por muitos anos, ajudando na obra. Aquela construção tornou-se um testemunho contínuo diante da geração em que viviam. Dia após dia, enquanto a arca permanecia sobre a terra seca, Noé anunciava a justiça de Deus. O apóstolo Pedro o identifica claramente como um proclamador da justiça. Noé não se calou. Ele advertiu o mundo acerca do justo juízo divino, convocou as pessoas ao arrependimento e declarou que a destruição viria caso não abandonassem seus caminhos perversos. A própria arca era um aviso visível diante de todos, mas os homens se recusaram a ouvir. A corrupção havia alcançado um ponto tão extremo que ninguém se arrependeu. Eles zombaram, desprezaram a mensagem e rejeitaram o alerta. Continuaram firmes em sua violência, imoralidade e desprezo por Deus. A longanimidade divina foi ignorada. Mesmo após anos de advertências, a humanidade decidiu permanecer no pecado. Quando a arca foi concluída,
O próprio Deus ordenou que Noé entrasse nela com sua família. Em seguida, os animais começaram a chegar, cada um conforme a sua espécie. Isso não aconteceu por acaso, mas por direção divina. Depois que todos estavam dentro, as Escrituras afirmam que foi o próprio Senhor quem fechou a porta. Não foi Noé quem a selou, mas Deus. Com esse gesto, o tempo da oportunidade chegou ao fim. Então, o dilúvio teve início. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus foram abertas. A chuva caiu com uma força jamais vista. As águas começaram a cobrir a terra. Os rios transbordaram, os vales desapareceram e o nível das águas subiu rapidamente. As pessoas tentaram escapar, correndo para lugares mais altos, subindo colinas e montanhas em busca de salvação. Porém, não havia saída. As águas continuavam a subir. Aquilo que parecia ser apenas uma chuva intensa transformou-se em uma destruição total. Cidades foram submersas, casas desapareceram, campos ficaram debaixo d'água. A civilização antediluviana, marcada pela corrupção, violência e rebeldia, foi completamente eliminada. Todos os seres vivos que estavam fora da arca pereceram. As águas cobriram toda a terra e o juízo foi absoluto. Nenhum vestígio daquela humanidade que rejeitou a Deus permaneceu. Enquanto isso, a arca flutuava em segurança, não por sua resistência própria, mas porque havia sido planejada por Deus, ordenada por Ele e selada por suas mãos. Noé foi preservado não por seus méritos, mas pela graça que encontrou diante do Senhor. Assim, se cumpriu o que o apóstolo Pedro declarou. Deus guardou Noé enquanto trouxe o dilúvio que destruiu o mundo dos ímpios. O relato do dilúvio não é uma lenda nem um exagero. Trata-se da história de uma humanidade que ultrapassou os limites da paciência divina, de um Deus justo que julga o pecado, mas também de um Deus misericordioso que sempre oferece uma oportunidade antes do juízo. Caro ouvinte, a nossa geração apresenta semelhanças alarmantes com a geração antediluviana. O próprio Jesus afirmou: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Essas palavras devem nos levar à reflexão. Da mesma forma que aquela geração foi julgada por rejeitar o aviso divino, esta também enfrentará consequências se insistir na rebeldia. Por isso, enquanto ainda há tempo, corra para a arca da salvação, que é Jesus Cristo. Nele há abrigo, perdão e vida eterna antes que chegue o dia do juízo. E assim encerramos este vídeo. Agradeço sinceramente a todos que nos acompanharam até aqui. Se este conteúdo foi uma bênção para você, apoie-nos curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.